Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez contamos com seu comentário, a sua opinião. É muito bom saber o que você, brasileiro do coração verde e amarelo, pensa. Diz aí também de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo. E mais uma vez também lembramos, não esqueça, temos agora de segunda a sexta o Foco do Brasil, primeira edição, às 13 horas, com a apresentação do nosso colega, o meu colega o Leonardo Miller. Estamos ainda mais atualizados diariamente sobre o nosso Brasil. Juntos faremos o Foco do Brasil cada vez mais forte. Contamos com o seu apoio e audiência. É importante, veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. A estratégia do presidente Jair Bolsonaro para baixar o preço dos combustíveis parece estar dando certo. Depois de São Paulo, Goiás, Santa Catarina, pelo menos outros 16 estados e o Distrito Federal anunciaram a redução do ICMS sobre produtos essenciais como combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Os anúncios seguem a Lei Complementar 194/2022, sancionada no dia 23 de junho pelo presidente Jair Bolsonaro. Nas últimas horas, anunciaram a adesão à lei Alagoas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Ceará e Sergipe. Outros estados também se movimentam e estão em vias de anunciar. No Twitter, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, disse que a alíquota do ICMS era de 31% para a gasolina e agora passando a 18%. Governadores de 19 estados e do Distrito Federal tinham entrado com ações na corte contra essa e outra lei, a Lei 192, que também altera o ICMS, e eles aguardavam uma reunião para entrar em acordo com o governo. Em conversa com o pastor Silas Malafaia, no último final de semana, o presidente Jair Bolsonaro teria dito que vai trabalhar pela candidatura do astronauta Marcos Pontes ao Senado em São Paulo, na chapa com o também ex-ministro Tarcísio de Freitas, candidato ao governo do estado. A informação foi ventilada pelo portal Metrópolis. O apresentador José Luiz da Atena, era o nome cotado, desistiu de disputar o Senado. Depois disso, 3 nomes apareceram como eventuais substitutos. O ex-presidente da Fiesp, Paulo Scaff, continua no páreo, a deputada estadual Janaína Pascoal e a deputada federal Carla Zambelli. Ao pastor Silas Malafaia, Bolsonaro teria dito que Pontes poderia fazer um bom trabalho no Senado e que a sua eleição seria menos tortuosa que a dos outros postulantes ao cargo. Atualmente Pontes é pré-candidato, não é? A deputado federal. Morreu nesta segunda-feira, dia 4 de julho, o cardeal Dom Cláudio Rumes, arcebispo emérito de São Paulo, aos 87 anos, por causa de um câncer no pulmão. De acordo com a Arquidiocese de São Paulo, Rumes religioso morreu após prolongada enfermidade e suportou com paciência e fé em Deus. Em março deste ano, Rumes renunciou à presidência da Conferência Eclesial da Amazônia, diante do agravamento de um câncer no pulmão. Ele foi bispo diocesano de Santo André, São Paulo, arcebispo de Fortaleza e arcebispo de São Paulo. Nascido em Salvador do Sul, Rio Grande do Sul, Dom Cláudio Rumes foi arcebispo de Fortaleza de São Paulo. De 2006 a 2011, trabalhou ao lado do Papa Bento XVI como prefeito da Congregação para o Clero, e ele era ligado a temas ambientais. Foi presidente da SEAMA e da Comissão Episcopal para a Amazônia, da CNBB, não é? A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Um nome de grande importância e que infelizmente partiu em função de câncer. E por falar em religioso, o Papa Francisco, você viu aí a repercussão, desmentiu notícias de que planeja renunciar em um futuro próximo. Ele disse que está a caminho de visitar o Canadá este mês e espera poder ir a Moscou e a Kiev o mais rápido possível.
Em entrevista exclusiva a Reuters, em sua residência no Vaticano, o Papa também negou rumores de que tem câncer, brincando que seus médicos não lhe contaram nada sobre isso. Pela primeira vez, deu detalhes sobre a condição do joelho, que apresenta problemas que o impede de realizar algumas atividades. O pontífice, de 85 anos, reafirmou sua condenação ao aborto após a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos no mês passado, que revogou o direito constitucional ao procedimento no país. Rumores surgiram na mídia de que uma conjunção de eventos no fim de agosto, incluindo reuniões com cardeais do mundo para discutir nova Constituição do Vaticano, uma cerimônia para empossar novos cardeais e uma visita à cidade italiana de L'Aquila poderia prenunciar uma saída. L'Aquila está associada ao Papa Celestino V, que renunciou ao papado em 1294. O Papa Bento XVI, visitou a cidade 4 anos antes de renunciar, em 2013. O primeiro a fazê-lo em cerca de 600 anos. Todas essas coincidências fizeram alguns pensarem que a mesma liturgia aconteceria, disse o Papa Francisco. Mas nunca passou pela minha cabeça. Por enquanto não, realmente. Francisco, no entanto, repetiu a posição declarada muitas vezes de que poderia renunciar algum dia se a saúde debilitada tornasse impossível dirigir a igreja. Algo aí, uma possibilidade de renúncia que era quase impensável antes de Bento XVI. Questionado sobre quando achava que isso poderia acontecer, disse: "Não sabemos, Deus dirá." E o jornalista Alexandre Garcia fez uma previsão bombástica para o Brasil. Bombástica no bom sentido. Ele disse: "Que tal se eu disser que o PIB vai crescer neste ano 5%? Sendo que o Itaú disse que vai crescer 1,6%, o Bradesco disse que vai crescer 1,8%. Os Estados Unidos não vão crescer mais do que 1,8%. E se eu dissesse que o Brasil vai crescer o triplo dos Estados Unidos?" E lembro que o Brasil já cresceu 14%. Eu cobri isso. Trabalhava no Jornal do Brasil cobrindo a economia. Foi por entusiasmo e otimismo do povo brasileiro. Não foi ministro da Economia, não foi presidente, foi o milagre brasileiro. E eu vou contar a razão. No segundo semestre tem o 13º salário, vai ser liberado o fundo de garantia, tem desconto do IPI para a linha branca e veículos de até 30%, tem liberação do Pronamp com até 50 bilhões de reais. A gente está vendo aí que quase todos os estados já reduziram o ICMS do combustível, que o governo federal já reduziu impostos federais sobre combustíveis, o etanol já está desligado da gasolina. Além disso, saiu o Plano Safra. Os mais otimistas do agro esperavam 300 bilhões de reais e deu mais de 340 bilhões, com juros abaixo da taxa Selic. E agora tem esse pacote que já foi aprovado no Senado e está na Câmara, e de um voucher para motorista de caminhão e de táxi, o Auxílio Brasil, que aumentou de 400 para 600 reais, e o Vale Gás. Isso vai ser um combustível incrível na economia. O analista paranaense Osami Takamoto é que tem essa tese, e eu acho que ele vai estar com a razão. A gente vai dar um salto, e se crescermos 5%, talvez o Brasil chegue perto da China e ganhe do resto do mundo. São projeções, falou Alexandre Garcia. Tomara que acerte essa bela previsão. Já imaginou? O Brasil crescendo 5% em 2022? Há poucos meses antes das eleições de 2022, a pesquisa pública anual A Cara da Democracia traçou um perfil do eleitorado brasileiro. Os resultados apontaram que nos últimos 3 anos e meio, a identificação dos brasileiros com a direita cresceu significativamente. E hoje, gente, o dobro dos eleitores considera ter pensamentos mais conservadores que de esquerda. Por outro lado, tais opiniões mais à direita, que são expressas cada vez mais abertamente, também convivem com pautas ligadas à esquerda, como questões relacionadas aos direitos humanos e diversidade. Para definir seu perfil, os entrevistadores deveriam escolher um número de 1 a 10, os entrevistados, de 1 a 10, sendo que quanto maior o número, mais à direita a pessoa se considera. Os resultados mostraram que o índice dos que escolheram o número 1 foi de 9%, enquanto aqueles que optaram pelo número 10 representaram 18%. Em 2018, ano em que o presidente Jair Bolsonaro assumiu a presidência, a taxa de pessoas que escolheram
totalmente de esquerda, era de 6%, e de eleitores que escolheram 10%, totalmente de direita, era de 9%. Em relação a temas específicos, como a legalização do aborto, observou-se que o número de pessoas que são contra a medida cresceu de 73% para 76% de 2018 para 2022. E na data nacional dos Estados Unidos, 4 de julho, dia da independência do país, a política não fica longe das conversas. Agora, uma pesquisa mostra que os norte-americanos parecem rejeitar a possibilidade de um novo duelo entre o atual presidente Joe Biden e Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos. É o que aponta uma pesquisa divulgada pela parceria entre o Centro de Estudos de Política Norte-Americana de Harvard e o Harris Poll. De acordo com a pesquisa, 71% dos eleitores não querem o democrata Biden concorrendo em 2024. Com baixos índices de aprovação, o atual presidente estará com 82 anos em 2024 se tentar a reeleição. Por outro lado, o levantamento mostrou o republicano Trump em vantagem, tanto no cenário contra Biden, 43% a 4%, quanto uma eventual concorrência com a vice de Biden. A pesquisa foi realizada de maneira online entre 28 e 29 de junho e inclui 1.308 eleitores registrados. 7 em cada 10 pessoas entrevistadas, 71%, disseram que Biden não deveria buscar um segundo mandato. 45% disseram que Biden é um mau presidente, enquanto 30% disseram que o democrata é muito velho. 60% dos entrevistados disseram ter dúvidas sobre a aptidão mental de Biden para seguir administrando os Estados Unidos. De autoria do senador Jorge Cajuru, uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, prevê o fim da reeleição aos cargos de presidente, governador e prefeito e deve ser analisada até o fim deste ano no Senado Federal. O projeto tem o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que considera que a mudança seria muito importante e muito interessante para o país. Eu tenho certeza de que o Congresso Nacional vai se debruçar sobre essa matéria. Acredito que há certa simpatia e adesão a essa tese do fim da reeleição no Senado Federal. Vejamos agora o melhor momento para debater a ideia e construir uma proposta que certamente será muito útil ao país, afirmou Pacheco, segundo informações do R7. Se por um lado o texto defende o fim da recondução ao cargo, por outro traz a proposta de aumentar o mandato de 4 para 5 anos. O objetivo das alterações, segundo Cajuru, é trazer mais equilíbrio às disputas eleitorais. Após outubro, que aprovemos o fim da reeleição para dar mais equilíbrio às disputas eleitorais, reafirmando o princípio da alternância do poder e prejudicar menos o Brasil. As futuras gerações certamente vão agradecer, disse Cajuru. Caso aprovada, a medida valeria para 2026. O fim da reeleição considero que é uma lógica muito importante e muito interessante para o país. Nos cabe agora escolher um momento para poder fazê-lo naturalmente, preservando direitos, sem que seja casuísta, sem que seja para o alcance de qualquer desses que se apresentam como candidatos neste momento e na próxima gestão, no próximo mandato, na próxima legislatura, explicou Pacheco. Resta saber se o brasileiro concorda com isso. Você dessa vez concorda com Cajuru? Comenta aí. Roberto Carlos precisou adiar mais uma vez sua volta aos palcos. A série de shows que faria neste fim de semana no Rio de Janeiro foi cancelada após o cantor continuar com sintomas de Covid, mesmo já tendo testado negativo. Segundo a assessoria de imprensa de Roberto Carlos, ele está com sintomas gripais leves. A preocupação dos fãs, no entanto, é grande. A saúde do cantor sempre foi preservada, inclusive durante o forte da pandemia, quando ele se manteve bem isolado. Agora, por conta da idade, 81 anos, e por conta dos sintomas de Covid-19 e coronavírus, muitos brasileiros temem que o maldito vírus leve mais um querido artista brasileiro. O risco de escassez de fertilizantes para o Brasil está cada vez menor. A conclusão é do Rabobank, banco de investimentos holandês. De acordo com o relatório da instituição financeira, no início de 2022, muitas incertezas e preocupações
tomaram conta do planejamento para a próxima safra de grãos, especialmente em relação à disponibilidade e ao custo dos adubos. Porém, o volume importado do insumo entre janeiro e maio de 2022 superou a marca registrada em igual período de 2021. Foram pouco mais de 15 milhões de toneladas nos primeiros 5 meses deste ano, contra quase 13 milhões em igual intervalo no ano anterior. O Rabobank, entretanto, ressalta que as importações ocorreram a preços elevados. Em razão da elevação, o banco estima um aumento entre 50% e 75% nos custos de produção. Informações do Ministério da Economia revelam um aumento médio nos valores praticados na importação de fertilizantes para o Brasil. Conforme os dados da pasta, nos primeiros 5 meses de 2022, cada tonelada do insumo saiu por cerca de $630. A quantia é 2,4 vezes maior que os $260 registrados um ano antes. O Brasil importa cerca de 85% dos fertilizantes que utiliza. A Rússia é um dos grandes fornecedores, respondendo a quase 1/4 do mercado global. Em razão das sanções causadas pela invasão russa à Ucrânia, havia o temor da diminuição da disponibilidade do insumo. Porém, comparando o acumulado dos 5 primeiros meses de 2022 e 2021, a oferta dos russos no mercado brasileiro cresceu 6%. Mais um sinal de que a estratégia do presidente Bolsonaro está funcionando. Pois é, gente, final de semana que passou, tivemos esse encontro de pré-candidatos à presidência em Salvador, na Bahia. E muitos comentários, comparações, a questão do público, não é? Enquanto o presidente Jair Bolsonaro mantém um público muito fiel, sempre gigante em seus encontros, vimos também uma foto do petista Lula que repercutiu. Ele, numa avenida de Salvador, não é? Inclusive, o petista compartilhou a foto e vimos a polêmica que deu, por conta de que rapidamente internautas encontraram falhas na fotografia, sugerindo montagem de público. Então, se via claramente, quem observou aí as análises, não é? O pessoal que trabalha com artes gráficas, fotografia, enfim, de que há ali na imagem vários elementos repetidos na foto, não é? Então, sugerindo o quê? Copiou, colou, fez ali uma cópia de uma parte do público, duplicando, triplicando, quadruplicando a presença de pessoas, as mesmas pessoas, para dar a impressão de uma multidão no evento. Os petistas dizem que não houve uma montagem, que a falha ali foi porque foram feitas várias fotos panorâmicas e tal, e na hora da montagem da fotografia acabou fazendo dublê de alguns que participavam da imagem. Mas especialistas que observaram dizem que isso não acontece numa imagem como esta que foi compartilhada por Lula e que, portanto, é mais propensa à ideia, prevalece a ideia de que, de fato, houve uma montagem, uma construção de ideia e que a foto seria fake. Evidentemente, a disputa aí entre apoiadores de Bolsonaro e petistas, sobretudo com a crítica dos apoiadores de Bolsonaro em relação aos eventos que o petista participa, de que não há público, não há pessoas, de que o próprio petista teria receio de participar de eventos em público para, de repente, não passar vergonha. Já o presidente Bolsonaro não teria essa preocupação. De toda forma, são as amenidades das eleições que se aproximam e muitos debates dessa natureza, embora sendo irrelevantes, o fato de ser ou não uma montagem sugere fake news, não é? Ou não. Então, muita polêmica neste caso, porque se pode para um, pode para outro, se não pode para um, não pode para outro, e aí permanece todo esse debate, não é? De que lado o povo brasileiro pende mais. Acompanhe mais um momento do presidente Jair Bolsonaro. A gente tem já, eu acredito que uma grande parte da população tem consciência do risco que a gente corre, tem consciência de onde nós estivemos, para onde a gente quer ir. E essa grande parte dessas pessoas estão na beira do abismo, né? Estava na beira do abismo. Sim, a gente tem essa consciência. Muita coisa aconteceu, o impeachment mesmo, se não fosse naquela época, eu acho que mais 2 anos de PT não tinha retorno mais. Com certeza.
A gente entende isso, cara. Tanto é que tentaram matar, não foi um maluco. Não, a gente entende isso aí, a gente entende. E acredite, cara. Pode ter sido um maluco, mas foi bem orientado, bem mandado. Minha mãe, que faleceu agora vai completar um ano, era uma assembleiana de quase 90 anos. E ela orava pelo senhor e gostava de que eu trouxesse coisas do senhor falando. É para ela ver. Então, capitão, tem várias gerações comprometidas com os motivos pelos quais o senhor colocou sua vida em risco e continua brigando até hoje. Você vê relatos aí que eu converso com muita gente, sempre conversando. Perdão. Com venezuelanos, a gente encontra alguns por aí, tem bastante pelo Brasil. Eles falam que quando jovem acreditaram no que o Estado poderia dar sombra e água fresca para ele. Esse grande Estado proposto, sim, né? Daí o cara acreditou. Como tem muitos jovens acreditando que o outro lado vai dar paz para ele, tranquilidade, dinheiro no bolso, inclusive falta de responsabilidade, né? Que se tiver vontade de tomar uma cervejinha, pode matar uma pessoa, pegar o celular. Tomar um celular e tal. É. O PT falou alguma coisa oficialmente sobre aquela menina que fizeram o aborto, né, de 7 meses? O PT falou alguma coisa? O Barroso falou, que é o ministro do PT, que o momento ainda não é muito oportuno para discutir aborto no Brasil. Em pleno ativismo político, né? Completamente. E a população, assim, a parte comprometida da população tem visto isso, tem visto os excessos, os arbítrios do STF. Eu sou advogado, minha esposa também é advogada, e a gente sente isso, essa falta de segurança jurídica. A gente lamenta isso, né? Porque a parte do judiciário está sendo da minha desarmada. parte, a segurança jurídica com o mundo aí fora é respeitada. Tanto é que todo mundo quer fazer negócio com a gente. Se bem que o Brasil passou a ser um país importantíssimo pela segurança alimentar. Sim. Há um excesso de culpabilidade em cima de um caso de uma guerra. Existem as consequências, existe, mas não essa consequência toda. O grande problema nosso aqui foi o fica em casa, a economia a gente vê depois. E amarrou, né, o setor produtivo. Impressionante, tem cara botando culpa em mim. Peraí, você foi obrigado a ficar em casa, rapaz? Quem era informal, se não fosse R$600, ia ter seríssima dificuldade. Destruíram cadeias produtivas. Muitas empresas deixaram de existir. Sim. Nós salvamos com os programas o PEN e o Pronamp e o auxílio emergencial. Alguns falam, foi pouco. Não foi pouco. O auxílio emergencial em 2015, 2020, equivaleu a 15 anos de Bolsa Família. Nossa. Então não foi pouco. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial a Miguel Carmona e Bia Cândida, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.